Bom dia, sejam bem-vindos. Está começando mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Andreia e vou mediar a aula da professora Dani. Bom dia, Dani. Bom dia, Andreia. Bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Espero que vocês gostem da nossa aula de hoje. Já vou até dar uma dica para a Andreia. Andreia, tá vendo esse seu bloquinho aí? Oi. Destaca uma folhinha aí. Ah, ok. Lembra da dica? Então, assim, para Lembro. começar a aula de hoje, ao invés de pegar papel e caneta, vai pegar também. Mas pega uma folha, pode ser uma folha velha, um rascunho, uma folha A4 assim, ó, ou uma folha de caderno mesmo que seja, ok? A nossa aula de hoje chama As Faces do Verbo. O que a gente vai trabalhar? Vamos ver? Então, o tema da aula, verbo, tempo, modo e locução verbal. A habilidade da aula de hoje, utilizar ou produzir textos em diferentes gêneros, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tempos verbais, concordância nominal e verbal, regras ortográficas e pontuação. Hoje a gente vai focar mesmo na questão do verbo, tempo e modo verbal e locução verbal, tá? Lembrando que essa aula é um pontapé para o seu professor aprofundar, né, Andreia? Isso mesmo. Porque verbo é uma aula que, olha, rende. Certamente o professor, né, que está com vocês, mesmo que distante, ele vai certamente conseguir completar um monte de informações, né, Dani? Vai sim, além das atividades que estão na apostila, outras mais. Então, vamos lá. Objetivos da aula. Estudar texto de linguagem mista, verbal e não verbal. Estudar flexão de tempo e modo verbal. Então, a gente começa a nossa aula de hoje com uma interação aí no chat para vocês, tá? Você se lembra dos gêneros textuais, ou seja, dos textos trabalhados na aula passada? Quais eram? E se lembra das imagens vistas, textos não verbais? Quais eram? Então, eu vou dar 2 minutinhos para vocês responderem no chat. Pode abrir o chat, pessoal. Andréia, e aí, eles lembraram? Lembraram, olha, o Matheus disse que nós vimos textos verbais e textos não verbais, que nós também, a Ana Júlia disse que nós já vimos notícia, contos e reportagem. A Maria disse que nós vimos biografia. Biografia. E as imagens, eles lembram de alguma? Eles chegaram a colocar?
Eles estão colocando que nós vimos imagens de aviões. Muito bem, então vocês ficaram ligados na aula passada. Então, na aula passada, nós estudamos textos verbais, né, a biografia de Santos Dumont, que alguém pontuou aqui, e nós estudamos algumas imagens, né? Tinha algumas imagens de aviões, né, Andréia? Uhum. E também tinha da Torre Eiffel, ok? Então, o que a gente vai fazer? Vamos relembrar um pouquinho? Essas eram as imagens da aula passada. Confere, Andréia? Vamos lá? Confere? Sim. Muito bem. Então, aí, ó, algumas imagens trabalhadas na aula passada. Até uma a gente mencionou que parecia uma fotografia e a outra uma imagem pintada. Isso. E agora a gente vai colocar a mão na massa. Você destacou sua folhinha aí? Destacou? A Andréia também vai colocar a mão na massa com vocês. Eu quero ver. É para filmar a Andréia fazendo, viu, gente? Então, a gente vai colocar a mão na massa. Pega aquela folha lá que eu pedi para vocês separarem antes. Você já fez algum avião na vida? Pode ir respondendo aí no chat, que eu estou vendo que está aberto. Se sim, lembra como é que faz algum aviãozinho de papel? Porque é aviãozinho de papel, a gente está falando aqui, certo? Hoje já tem impressora 3D, que a gente imprime aviãozinho do jeito que a gente quiser. Mas a gente vai fazer um avião de papel. Então, pega a folha, Andréia, sua folha está aí? Está aqui. Ok, então vamos lá. Você vai seguir as minhas instruções, tá bom, Andréia? Ok, vamos lá. E vocês também. Primeiro, pegue uma folha de papel retangular. Segundo, dobre a folha ao meio. Pode soltar o microfone, Dé, que fica mais fácil. Dobra a folha ao meio. Em sentido vertical, marque o vinco com os dedos. Se vocês quiserem filmar a Andréia fazendo também. Aê! Andréia fez. 3, Andréia. Abra a folha de papel e dobre os cantos superiores em direção ao centro. Gente, cada um fazendo o seu em casa de acordo com as instruções. Porque será que a Andréia vai fazer certinho? Né, Dé? Não tenho certeza, hein? Vamos lá. Então, a Déia está abrindo a folha de papel aí e dobrando os cantos superiores. Vamos para o próximo passo. 4. Os dois cantos devem ser dobrados de modo a se encontrarem. Andréia bugou, está olhando para a imagem. Não sei, Dé. Acho que é. Fechou. 5. Dobre a ponta superior para baixo, sem deixar que toque a borda inferior do papel. A cara dela é ótima. Eu fico imaginando a cara de vocês em casa. Pegadinha com a Andréia. Depois de fazer isso, o que vocês vão fazer? Dobre os cantos superiores em direção ao meio. Tem uma imagem lá. E a pessoa colocou a mão na frente, né? Às vezes não facilitou tanto. Será que todo mundo está na mesma fase que a gente ainda é? Eu acho que eles estão até mais rápido, né? Ah, eles devem ter terminado já. Para a idade deles, Eu né? estou enroscada aqui. Pode deixar o microfone aqui na mesa, Dé. Pronto, aê. Que aí você consegue usar as duas mãos. Perfeito. Então, Déia, você conseguiu o passo 6? Faz assim, ó, um joinha, assim, sim. Está compenetrada ali. Dobre os cantos superiores em direção ao meio. Ok, então vamos para o 7. Faça com que os dois cantos se encontrem. Não sei, eu só dou a instrução, só. A gente vai saber depois, mas eu acho que está no caminho certo. 8. Para manter os dois triângulos juntos, dobre a ponta do papel para cima. Para manter os dois triângulos juntos, dobre a ponta do papel para cima. Lembra que tinha que fazer um biquinho? Acho que até que está certo, Andréia. Vamos ver. 9. Novamente, dobre o papel pela metade. Os vincos anteriores devem ficar externos.
Ok. 10. Dobre as bordas em sentido horizontal e faça o vinco das asas. André já está mega adiantada ali, ó. E 11. As asas devem ter o mesmo tamanho para evitar que o avião se desestruture no voo. Andréia, pega seu microfone aí. O que você achou da experiência de fazer um avião? Eu achei ótima. O meu vai voar demais. O seu vai voar? Você vai jogar lá para a produção? Eu vou. Então vai, Andréia. Vamos ver se voa o avião da Andréia? Então vamos. Voou, gente. Então, Voou. Talvez tenha dado certo, né, Déia? Não foi um 14 bis, mas voou. Foi um protótipo, dá para melhorar, né? Dá para melhorar, dá para melhorar. Ok. E o seu avião aí de casa? Será que ele levantou voo? Será que ele voou? O que você vai fazer? Coloca aí no chat pra gente. Alguns estão colocando aqui, não consegui. Outros colocaram, deu certo. Relaxa, se não conseguir, tenta de novo, gente. Fica tranquilo. Então, faz assim, ó. Se você conseguiu, tira uma foto, faz um videozinho, coloca lá no YouTube, no Face, no canal que você achar melhor para a gente conseguir ver essa aula que você praticou. Né, Andréia? Uhum. Alguns disseram, hein, que conseguiram e tem o que falou que tinha terminado faz tempo, hein? Desculpa, eu não lembro o nome, mas ele falou, já terminei faz tempo. Imagino, porque talvez ele já tenha até na memória como é que faz, né? Uhum. Então, por que a gente faz essa brincadeira divertida? Então, vamos lá. Agora, vocês vão analisar aí as etapas de construção do avião de papel e o modo com as instruções dadas ao leitor. Em que modo verbal os verbos são utilizados? Podem ir respondendo aí, que eu estou vendo que o chat está aberto. Será que você se lembra? Modo verbal, indicativo, subjuntivo, imperativo? Por enquanto, a gente não vai falar nada. A gente não vai dar dica, tá, Andréia? Ok. Deixa eles tentarem lembrar aí. Vamos ver o que eles sabem. B. Transcreva alguns trechos em que esses verbos ocorrem para justificar sua resposta. Não precisa transcrever. Mas será que teve algum verbo, em algum momento, que eu utilizei esse modo verbal aí? Aí você vai mencionar para mim o verbo. Já temos algumas respostas aí, não temos? Temos. O que eles estão dizendo? Estão colocando que usamos o modo imperativo. Imperativo. Será? E aí, algum verbo que vocês podem citar? Que a gente usou o imperativo? Teve algum verbo que eu passei para vocês um comando, ou alguma coisa? Olha, eu já dando dica. Tem ideia? Ainda não apareceu aqui. Só estou colocando imperativo. Só estão colocando imperativo. Façam. Faça. Faça. Isso. Alguém colocou aqui muito bem. Então, vamos verificar. Por que o modo imperativo para quem não lembra, para quem não sabe, para quem não teve essa aula, como estão colocando aqui, tá? Então, o modo verbal, na verdade, são as formas assumidas pelo verbo na expressão de um fato. Em português, existem 3 modos verbais que vocês já devem ter ouvido falar, mas se não ouviram, com certeza o professor vai aprofundar, tá? Então, o primeiro modo aí, o indicativo. Indica uma certeza, uma realidade. Por exemplo, eu faço um avião muito rápido. Andréia, você faz um avião muito rápido? Não. O seu seria como? Eu não faço um avião muito rápido. Eu não faço um avião muito rápido. Mas ainda permaneceria no indicativo, certo? Ou eu não fiz um avião muito rapidamente. Eu não fiz, exatamente, porque aí ela já está entrando até no tempo verbal, né? Ela já colocou até no passado. Subjuntivo indica uma incerteza, uma dúvida, tá? Uma possibilidade. Por exemplo, talvez eu faça um avião mais tarde. Por exemplo, quem não conseguiu fazer o avião agora, não conseguiu pegar a folha, né, separar e montar a atividade junto, não tem problema. Pode ser, talvez, que você faça um avião mais tarde, né, Andréia? Exatamente, dá para tentar novamente, né? Exatamente, se não deu certo também. E o imperativo indica uma ordem, um pedido. Por exemplo, faça agora, junto comigo, um avião, que foi o exemplo que alguém deu, não foi? A gente vai aprofundar isso. Então, vamos lá. Verificando respostas. Aí, em que modo verbal os verbos são utilizados? Indicativo, subjuntivo e imperativo. A maioria colocou imperativo. E eu fico feliz, porque pelo menos vocês conseguiram identificar um. Mas será que só tinha um ali? Não, não tinha só um. Então, por exemplo, lá na imagem 5, vamos voltar aqui rapidinho, ó. Imagem 5. Dobre a ponta superior para baixo, sem deixar que toque a borda inferior do papel.
Qual é o verbo que tem aí? Dobre, né? E temos mais um, deixar, ok? Esse dobre é o modo imperativo, né, Andréia? Eu estou Imperativo. pedindo para eles, quase ordenando, na verdade, que você dobre. Agora, se eu coloco sem deixar que toque a borda, na verdade, aí está no indicativo, tá? Então, a gente já tem 2 verbos aí. Aí, continuando, subjuntivo, imagem 4. Os 2 cantos devem ser dobrados de modo a se encontrarem. Aqui eu também tenho mais de um verbo, né? Devem ser, que aí eu tenho o imperativo, que devem ser, e o encontrarem, a se encontrarem. Porque pode ser que eles não se encontrem, né, Andréia? Pode ser que dê algum probleminha. Deu errado um pouquinho, né? E eles não se encontrem. Então, aí a gente tem a imagem 4. E o imperativo que aparece na maior parte do texto, que vocês pontuaram, pegue, dobre, marca, abra, dobre. Dobre apareceu sei lá quantas vezes. Faça, né? E aí vai. Certamente eles colocaram mais vezes o imperativo, porque o comando foi mais forte, né? O imperativo ele acaba se sobressaindo nesse Aí a sentido, gente né? vai Então entrar eles até na perceberam, tipologia, né, Andréia? eles perceberam mais aí a questão da predominância do modo, né? Perfeito, gente. Continuando aqui. Então, vocês vão responder aí no chat, tá? Em textos instrucionais e prescritivos, é comum a ocorrência de verbos no modo imperativo. Qual é o efeito de sentido produzido no texto em relação ao comportamento do interlocutor? Tá ótimo. Assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Eu já explico o que é texto prescritivo, tá? Primeiro, vocês respondam aí. Espera-se que o leitor relate os procedimentos para conseguir desenvolver algo. Espera-se que o interlocutor siga os procedimentos adequados para desenvolver algo. Ou espera-se que o interlocutor escolha os procedimentos adequados para desenvolver algo. Então, num texto prescritivo, instrucional, que é o texto que a gente acabou de ver, tá? O que espera? Coloca aí, A, B ou C. Eu vou dar 1 minutinho para todo mundo conseguir responder e aí a gente volta, ok? Pronto, então vamos verificar as respostas. O que eles colocaram, Andréia? Luiz Henrique colocou a letra B. O Fabrício, a letra B. Mariana, a letra B. E aí? Gabriela, Eric, Pedro, Daphne, todos colocam a letra B. Tem alguém que colocou a letra A? Letra A? Tem. A Ana Beatriz colocou a letra A. Quem mais aqui? Ricardo, Lucas Pietro. Henrique, Michele. Então, tem algumas dúvidas, né? Então, vamos esclarecer essas dúvidas? Então, vamos lá. Nesse texto prescritivo, espera-se que o interlocutor relate os procedimentos para conseguir desenvolver algo. Então, eu esperei que a Andréa ficasse relatando os procedimentos?
Não. Não, né, Andréia? Eu fui dando os comandos. Ela, inclusive, tentou perguntar, tá certo? Eu falei, vai fazendo, segue o comando. Então, não é porque eu não espero que o interlocutor tente ou relate os procedimentos, tá? Eu espero que ele faça. Aí a B, espera-se que o interlocutor siga os procedimentos adequados para desenvolver algo. Era isso que eu estava esperando da Andréia, que ela seguisse, e de vocês, né? Os procedimentos para a gente conseguir desenvolver e criar o avião. E a C, espera-se que o interlocutor escolha os procedimentos adequados para desenvolver algo. Aqui a gente tem uma coisa legal para falar, Andréia. Quando a gente fala de texto, a correta é a B mesmo, tá, gente? Mas quando a gente fala de texto prescritivo, a gente fala de texto prescritivo injuntivo, que a ideia é o quê? Instruir. Mas tem uma diferença? Tem um pulo do gato? Tem. O texto injuntivo, ele pode escolher se ele segue ou não. Por exemplo, uma receita de um bolo. Eu posso escolher se eu quero seguir aquela receita ou se eu posso, por exemplo, dobrar a receita, Andréia. Ah, eu quero fazer um bolo maior porque a minha forma é maior. Então, eu já tenho em mente o que é para fazer e eu posso fazer. Se fala lá, bata na batedeira. Eu não tenho batedeira. Eu posso escolher bater a mão. Não posso? Agora, um texto prescritivo, não. Eu não posso escolher. Eu tenho que seguir exatamente para dar certo. Senão, não funciona, que foi o caso do nosso texto aqui. Se eu dobrasse, ao invés de dobrar para o lado que eu estava pedindo para o outro, ia dar certo? Não, não ia. Não ia voar o aviãozinho, certo? Ok, então vamos lá. Temos mais uma perguntinha aí. Déia, você lê para a gente a perguntinha que está na lousa, por favor? Observe que as instruções escritas são acompanhadas por imagens. É possível afirmar que este tipo de texto, formado principalmente pelo modo verbal imperativo, contém linguagem verbal e não verbal? Sim ou não e por quê? Então, aí vocês vão responder no chat também. 1 minutinho para vocês, certo? Então, pode ir lá. Prontinho. Vamos verificar as respostas? Temos respostas? Temos. O Gabriel disse que nós utilizamos o texto verbal. A Ana Vitória também, verbal. Mas a Sofia Mel disse que nós utilizamos as imagens, né? Então, nós utilizamos o verbal e o não verbal. Imagem e o comando, né? Interessante. Então, vamos verificar aí essa resposta? Esse texto, ele contém orientações por meio de palavras, que é a linguagem verbal, e imagens, como quem colocou a Sofia? Sofia. A Sofia bem mencionou, né? Então, se eu tenho imagens, eu tenho uma linguagem não verbal. Andréia, responde para mim, se fosse só a orientação, sem a imagem, você conseguiria fazer direitinho? Olha, às vezes a gente consegue fazer, dependendo do que precisa, mas nesse caso do avião, o melhor é que a imagem acompanhe. Porque Ela daí acaba a gente ajudando. consegue construir um sentido direitinho para esses comandos, né? Perfeito, porque muitas vezes a imagem, quando tem uma instrução, por exemplo, o manual, né, de instrução, se tem lá a imagem, como que eu tenho que montar, fica mais fácil. Facilita, lógico. Facilita muito. Uhum. Não significa que eu não conseguiria se fosse só a orientação, tá? Mas a imagem ajuda bastante. Então, o uso proposital das duas linguagens facilita aí o quê? A interpretação do interlocutor e o cumprimento das orientações, certo?
Agora, só pontuando uma coisinha. Quando a gente fala de texto prescritivo, nós temos aí as leis de trânsito, as regras de concurso, a Constituição, né? São coisas que não podem ser alteradas, que eu tenho que seguir. Mas por que, então, que eu coloquei que esse texto ele é prescritivo? Porque se eu altero, de repente eu não chego aonde eu quero, ok? Só por esse detalhe. Agora, quem já tem muita prática, pode fazer avião até com outros comandos, mas aí eu não vou misturar. Eu vou seguir uma outra linha de raciocínio, um outro comando, porque esse não é o único modelo de avião que dá para fazer. Você já fez outro, Andréia? Não, geralmente é parecido com esse, viu? E é legal essa atividade que eles podem passar para o irmãozinho aí em casa, né? Na quarentena, né? Isso. Ver se os pais sabem fazer ainda um aviãozinho, enfim. É uma atividade, né? É uma atividade. Então, vamos lá. Você já ouviu falar em locução verbal? Essa palavrinha aí, locução verbal, duas palavrinhas compridinhas. Sabe o que que é? Explique. Vão respondendo aí no chat o que que vocês acham que é. A maioria está colocando que não, né? Que não ouviu falar. Olha, gente, presta atenção, o professor de vocês já deve ter comentado sim. De repente, você não se atentou ou você usa muito, que a gente usa, e você não sabe. Né, Andréia? É, às vezes a gente usa e não sabe da nomenclatura, né? Com certeza eles usam. Com certeza. Então, vamos verificar? Locução verbal, pode fechar o chat, tá, gente? É a junção de dois ou mais verbos que exercem a função morfológica de um verbo. De maneira geral, as locuções verbais são constituídas por um verbo auxiliar e um verbo principal. Exemplo aí. Ainda estou lendo aquele livro que você me emprestou. Então, eu tenho a locução verbal estou lendo. Eu tenho dois verbos, certo? Qual é o verbo auxiliar? O estou, que está na primeira pessoa do singular, e o verbo principal é o lendo no gerúndio. Uma dica é, normalmente o verbo principal ele é o último, tá? Aí tem outro exemplo. Eles devem ajudar no que puderem. Verbo auxiliar devem, terceira pessoa do plural. E o verbo principal, ajudar, infinitivo, conjugação ar. Aí, eles devem estar se perguntando, Andréia, nossa, gerúndio, infinitivo, o que que é isso, né? Então, vamos lá, gente. Infinitivo, lembra a terminação ar, ir. Gerúndio, ando, indo, né? E a particípio, que eu já vou acrescentar aí, é o ado, do, ido. Então, por exemplo, o verbo cantar. Eu adoro cantar. Meu verbo está no infinitivo, certo, Andréia? Uhum. Agora, eu estou cantando. Aí, meu verbo já está no gerúndio, eu tenho uma locução. Estou cantando. Agora, por exemplo, eu havia cantado muito antigamente. Eu também tenho uma locução verbal. E aí, o meu verbo está no particípio. Eu estou falando do quê? Do verbo principal, tá? Mas não tenham preocupações. O professor, com certeza, vai aprofundar essa aula, porque também, novamente, verbo é uma coisa, ó, que a gente precisa estudar com bastante afinco, certo? Então, vamos para a atividade? Déia, você quer ler a atividade? Vamos lá. Observe as instruções 4 e 11 a seguir. Os dois cantos podem ser dobrados de modo a se encontrarem. Agora, número 11. As asas podem ter o mesmo tamanho para evitar que o avião se desestruture no voo. Letra A. Explique o efeito de sentido produzido pelo uso das locuções verbais em destaque. E letra B. O verbo devem apresenta-se também no modo imperativo. Aliás, uma pergunta. O verbo devem apresenta-se também no modo imperativo, como nos demais itens das instruções? Por que isso ocorre? Então, a gente vai abrir o chat. Eu acho que dá para dar um minutinho para vocês responderem. Explica aí, qual é o efeito de sentido produzido pelo uso das locuções verbais? Temos duas, podem ser e podem ter. E o verbo devem, que está aí, apresenta-se também no modo imperativo, como nos demais itens das instruções. Por quê? Tá? O devem, na verdade, não está nem no quadrinho, ele estava lá no nosso texto. Lembra no nosso texto? Ele deve ser dobrado. Lembra, Andéia, dessa sugestão? Então, assim, tenta analisar essas duas perguntinhas aí e responder para a gente. Um minutinho, tá, gente?
Vamos lá verificar as respostas? Andréia, o que eles colocaram aí? Eles colocaram da letra A, porque é uma ordem. Letra A, porque é uma ordem. A Camille colocou que a letra A e B, porque é uma ordem. Efeito de sentido, então para da eles locução. Podem e devem ter o mesmo sentido, é isso? Isso. Tá, então vamos verificar. Alguns estão dizendo também que não entenderam. Que não entenderam, tá? Então a gente vai explicar com mais calma. Então vamos lá. Aí nós temos a expressão, os dois cantos podem ser dobrados de modo a se encontrarem. As asas podem ter o mesmo tamanho para evitar que o avião se desestruture no voo. Explica o efeito de sentido produzido pelo uso das locuções verbais em destaque. Então, as duas locuções verbais aí, o verbo auxiliar podem, no caso, né? E nós temos o ser e o ter, que são os verbos principais, ok? Eles têm como verbo auxiliar o verbo dever, que exprime o quê? Uma necessidade que determinado processo se realize. Então, por exemplo, os dois cantos podem ser, é uma necessidade, mas eu estou obrigando a pessoa? Não. Não. Então, os dois cantos podem ser dobrados de modo a se encontrarem. Eu não estou dizendo que ele deve, que eu preciso fazer isso. Ele pode ser, então tem uma possibilidade, de certa forma, ok? E a outra, a B, quando eu troco, que eu coloco devem ser ou devem ter, né? Apresenta-se também no modo imperativo, como nos demais itens da instrução. Por que isso ocorre? Não, mas ele é associado a outro verbo no infinitivo da forma locução verbal. E, nesse caso, apesar de não estar no imperativo, ele exprime a necessidade de que a ação aconteça a fim de que se consiga com a folha construir um avião que levante voo. Então, novamente, os dois cantos devem ser dobrados, podem ser dobrados. Nem sempre o verbo estar no imperativo indica que eu tenho obrigatoriamente que fazer, né, Andréia? Às vezes, ele pode ser uma necessidade de fazer alguma coisa. Quer acrescentar alguma coisa? Essa questão da locução aí, o que vai mostrar para o aluno, né? Que apesar de nós não termos o verbo no modo imperativo, ele tem um sentido, né, de fazer com que você siga aquilo. Né? Isso, mas ele suaviza a ordem, né? Você dizer faça é diferente de dizer você pode fazer, né? Você suaviza. Perfeito, né? Gente. Então, a gente tem 5 minutinhos aí. Vamos ver se dá tempo para a gente concluir as atividades, tá? Se eu trocar o verbo auxiliar dever por poder, será que o sentido será alterado? A gente já respondeu essa, né, Andréia? Uhum. E aí a gente vai para essa daqui, ó. Em que tempo verbal as informações são dadas? Os dois cantos devem ser dobrados e as asas devem ter o mesmo tamanho. Aqui vocês já sabem, né? Tempo verbal, vamos lembrar rapidinho? Presente, passado, futuro. Passado é pretérito, né? Mas muita gente aí, quando a gente fala pretérito, não conhece. Então, pretérito passado. O que vocês acham que é aí? Muitos já estão respondendo, né, Déia? Já. O que eles estão colocando? Então, os dois cantos devem. Uns estão colocando presente, outros estão colocando futuro. A maioria futuro. A maioria futuro? Vamos verificar? A maioria futuro. Para ver se vocês acertaram. Então, vamos lá. Em que tempo verbal as informações são dadas em? Os dois cantos devem ser dobrados. Andréia, você estava fazendo no mesmo tempo que eu estava falando, certo? Uhum. Então, por mais que seja deve ser, você pense que seja futuro, você estava fazendo onde essa atividade? No momento, No momento. Então, eu tenho aí o presente do indicativo. A Gabriele respondeu presente, o Rafael também respondeu presente. Parabéns. Então, é isso mesmo, gente. É presente, né? E as asas devem ter. Inclusive, a gente tem aí o ser, o ter. Lembra a terminação? Ar, ir, do, que demonstra que é o indicativo. Eu sei que é muita coisa de uma vez só. Para quem nunca viu isso, né, Andréia? Deve ser assim, nossa, muita informação jogada. Mas quem nunca viu, o professor vai aprofundar e outras aulas a gente vai retomar. Fiquem tranquilos, tá, gente? Vamos lembrar que isso aqui é um pontapé inicial para o seu professor aprofundar, certo? Então, aí, tempo verbal, pretérito ocorreu antes do momento da fala, presente ocorre no momento da fala e futuro ocorrerá depois do momento da fala, certo? Os tempos verbais podem ser simples
ou compostos e se encontram inseridos nos modos verbais. O modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Simples ou composto. Vocês já ouviram falar? Ai, pretérito mais que perfeito. Nossa, é uma coisa que a gente nem usa e na nossa época a gente tinha que decorar, né, Andréia? Uhum. Então, isso aí é um tempo composto que a gente vai analisar bem mais para frente, ok? Então, vamos lá. Retomando os conceitos da nossa aula de hoje, gente. Análise de texto com linguagem mista, verbal e não verbal. Flexão de tempo e modo verbal. E locução verbal. Como eu falei, a Andréia pode bem complementar, é uma aula inicial, né, Andréia? Então, assim, é mais para a gente lembrar ou a gente dar aquele pontapé inicial do que é um tempo verbal, o que é um modo verbal, o que é uma flexão de tempo. Então, modo verbal nós temos 3. Indicativo, subjuntivo e imperativo. Tempo verbal nós temos aí presente, pretérito e passado. E nós temos a locução verbal, Futuro. que é a junção desses 2 verbos. Certo? Alguém está colocando mais alguma coisa aí, ideia? Não. Não? Então, gente, por hoje a nossa aula é isso. Vocês vão fazer o quê? Compartilha lá o que vocês acharam. Pode ter sido um pouco rápido, né, Andréia? O nosso tempo é curto e o assunto é extenso, né, Dani? É muito extenso, gente. Então, assim, professor, tenha paciência. São só 40 minutinhos, então a gente tem que tentar dar uma enxugadinha. Mas a gente tentou ainda trazer uma aula mais lúdica para vocês aprenderem de uma forma mais simples, certo? Vamos convidar eles, então, para sexta-feira, o que a gente tinha combinado? Você lembra, André, o que a gente tinha combinado sexta-feira? Sexta-feira nós havíamos combinado de vocês estarem aí vestidos de... Caracterizados de festa junina. Isso, caracterizados lá em casa, com sua mãe, com sua família, com seus colegas, né? Virtualmente, tirando fotos. Quando a gente fala os seus colegas, a gente tem certeza de que vocês estão todos os dias se falando, né? Rede Mandando social tá aí pra fotos, isso. atualizando o status. É cada um na sua casa, mas fazendo essa interação virtual, né? Exatamente. Então, assim, ó, amanhã, sexta-feira, eu e a André e eu, nós viremos com pelo menos alguma peça aí que represente a festa junina, né? Já que a gente está em junho, uma festa super legal. E aí a gente espera que você aí do outro lado participe com a gente. Tira foto, coloca lá na rede social, compartilha lá com o Centro de Mídias de São Paulo, que a gente vai gostar muito, 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 né, Andréia? Sim, quando a gente fala festa, né, entendam que atualmente tudo que a gente propõe é virtualmente, né? É o virtual. Então a festa é aí com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com o seu pet, não é com os seus colegas. Nesse momento, não. Mas com os colegas, virtualmente, sim, ok? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tentem retomar o que aprenderam hoje e aprofundar com o professor, certo, pessoal? Beijos e até mais. Boas aulas aí, se tiverem mais algumas. Eu acho que tem mais uma, se eu não me engano. Beijo, até a próxima aula.